Hoje, no dia 19 de dezembro de 2023, nós estamos recebendo mais uma vez todos os companheiros aqui presentes, virtualmente também, e com muito carinho, recebendo virtualmente o Lucas Brasil, que é um companheiro aqui do Canadá, lá da cidade de London, em Ontário. E o Lucas é também um dos diretores do Conselho Espírita Canadense. E hoje ele está conosco para conversar às vésperas do dia 25, né, do final de semana do Natal, sobre o significado do Natal. Mais uma vez, muito obrigada, Lucas, pela tua presença e participação. O companheiro Fábio irá fazer a leitura inicial, seguida da prece. Boa noite a todos, boa noite, Lucas. Obrigado pela sua presença. Vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Texto 143, Não tiranizes. E com muitas parábolas, parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, seguindo o que podiam compreender. Marcos 4:33. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que os ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais através de contos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estais em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Nesse momento, convido a todos a acalmarmos o nosso coração, acima de tudo abrimos nossa mente para aceitar os ensinamentos do Mestre Jesus, especialmente nesse momento que refletimos o seu nascimento na época de Natal. Pedir a Ele que nos ilumine, uma mente de paz, amor, reflexão, e também ilumine o nosso palestrante da noite, que se dispôs a trazer um pouco do seu conhecimento para nós. Obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Lucas, com você. Obrigado, Fábio. Então vamos lá, boa noite a todos. Obrigado, Aline, mais uma vez pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, mesmo que virtualmente, né? Falando desse tema tão gostoso que é o Natal. Pois bem, então a gente se encontra, né, nessa época do ano, mais uma vez, aquela época tão especial, né, que por todos os lados que a gente ouve canções de Natal, né? Várias canções com sininho, blim, 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 né? E falando de várias tradições do Natal. E pelo menos aqui, né, no hemisfério norte, mais especificamente no Canadá, domina, né, onde a gente vai Mariah Carey, Michael Bublé, todos cantando, né, sobre ficar em volta de uma lareira, esperando cair neve, muita neve, sobre árvores decoradas, casas bastante decoradas, com muitas luzinhas. A gente, né, nessas canções também ouve falar de Papai Noel, de renas voadoras, de duendes, e a gente espera também, né, ouve nas canções, espera também fazer parte de uma ceia bem extravagante, com muita abundância, né, de comidas, de bebidas e, claro, de presentes, né? Quanto mais presentes, melhor.
Então, né, é claro que essas tradições, né, que a gente foi adquirindo, elas são muito importantes, sim. Elas reúnem as pessoas. Essas tradições nos trazem, né, para perto dos nossos entes queridos, transformam positivamente as vibrações do nosso planeta. Isso é sempre bom, né? Não tem problema nenhum nisso. É um momento de confraternização, geralmente de paz e de esperança. Mas, cada vez mais, o que que nós estamos realmente a celebrar? Né? Qual a razão para nós fazermos tudo isso, todas essas cerimônias, né? Que tipo de presente nós estamos dando para os nossos próximos? São só presentes materiais, né? Embrulhados no papel, numa caixinha, a gente abre lá, tira e é isso, é aquele presente, né? Nós não estaríamos, às vezes, né, esquecendo a verdadeira razão pela qual a gente celebra o Natal? Como espíritas, né, a gente foi recebendo tradições, né, principalmente de países, né, católicos, de diversas crenças, e a gente acabou aceitando o Natal como ele é hoje, né? E aqui também nos mudando para outro país, a gente vê né, um outro Natal e a gente faz parte dele. Então, às vezes, né, eu pergunto, não parece que há uma tentativa de ressignificar, né, atualmente o Natal, transformando ele num enorme evento, né, comercial que salva nossas indústrias, que ajuda o comércio? Não seria uma ode ao consumo? Mas, como cristãos, né, que nós dizemos que somos, nós devemos parar e refletir sobre a verdadeira razão, né, de celebrarmos o Natal. E essa razão é a nossa gratidão, né? Alegria pelo nascimento do nosso querido Salvador, nosso irmão e mestre Jesus. E eu pergunto, né? Por que que nós não comemoramos o Natal todos os dias do ano, né? Em vez de um só dia? Afinal, ele está sempre conosco, né? Basta que a gente o procure, né? Jesus falava que onde dois estiverem em seu nome, ele estaria conosco, ele está sempre conosco. Então, não é só no Natal que Jesus está aqui, porque a gente lembra dele. Jesus não pediu para que a gente celebrasse o seu nascimento, cantasse parabéns para ele, que fundássemos uma religião, né, uma igreja em seu nome. Nunca pediu isso. A gente nem sequer, né, nós nem sequer podemos ter certeza de que Jesus nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Até porque o nosso calendário atual, o nosso sistema de datas, nem sequer existia naquela época. Mas esse nem é o detalhe mais importante, né? 25 de dezembro é uma data postiça, né? Escolhida pela Igreja Romana no século III para associar Jesus às já existentes festividades pagãs, né? E se aproximar dos novos fiéis. Então, nós sabemos que os romanos, né, daquela época, em Roma, eles mesclaram as tradições, as celebrações que marcavam, né, o início do solstício de inverno e celebravam Apolo, o deus do sol, né, para mesclar isso com o cristianismo ascendente daquela época. E dessa junção, né, dessas tradições, dessas cerimônias e do cristianismo, a gente tem hoje essa data, né, que a gente celebra o Natal. Porém, o que a gente deve realmente, né, verdadeiramente celebrar, né, é o fato de que Deus, que é a inteligência suprema do universo, né, nos ter dado de presente. E esse sim, o melhor presente de Natal que nós poderíamos ganhar, mais uma oportunidade de nos redimirmos e de evoluirmos como humanidade, né? Seguindo os ensinamentos e vendo os exemplos do homem de Nazaré. Quanto ao Espiritismo, a gente tem na questão número 625 do Livro dos Espíritos,
né? A pergunta que Kardec faz aos espíritos, né, que eu acompanhava, os espíritos evoluídos, e ele pergunta qual é o modelo que nós devemos seguir para a nossa evolução moral. Então ele pergunta assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta dos espíritos foi simples: Jesus. Né? Mas eles também continuam. Eles dizem: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos tem aparecido na Terra. Então, há mais de 2000 anos, Jesus, que levou 1000 anos para reduzir a sua aura, que era gigantesca, a sua luz interior, suas vibrações, ele encarnou num corpo humano, né, que foi planejado milimetricamente, geneticamente, por espíritos superiores durante pelo menos 14 gerações, né? Esse preparo todo tinha um porquê, né? Porque era um maior espírito, né, que viria, o mais puro que viria para a Terra, bem diferente daqueles que aqui habitavam. Então, apesar de todo o preparo e o auxílio, né, de espíritos muito evoluídos, como João Batista, José e Maria, por exemplo, foi extremamente difícil e doloroso para ele, né, sendo de um seleto grupo de espíritos de nível crístico, né, daí Jesus Cristo, os espíritos crísticos, ou seja, aqueles plenamente conectados com o Criador, altamente evoluídos, era difícil manter um corpo físico aqui sem desintegrá-lo, né, porque Jesus ainda mantinha plena consciência, né, do propósito dele, do que ele era, da missão, né, do propósito dele. Então, ele era, aliás, é ainda, né, uma das consciências imortais do universo, que planejou a vida na Terra e que governa espiritualmente a vida no nosso planeta, na nossa galáxia, como um auto-evolucionário cósmico, se a gente pode assim dizer. Então, é algo que nós, embora atualmente a gente é difícil, né? A gente não compreende. Nós poderemos, né, no futuro ainda muito distante, nos tornar, né? Pois ele disse, Jesus falou no Sermão da Montanha, o seguinte: ele disse: vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. O que significa que todos nós um dia, né, vamos atingir a perfeição, né? E nesse dia que ainda vai demorar muito a chegar, nós criaremos e coordenaremos também a vida no universo, né, como um espírito superior, um espírito puro. Eu acho que a gente ainda está bem, né, saindo de um mundo de provas, expiações e regeneração, ainda vai demorar muitas transformações para a gente chegar lá. Mas ainda assim, né, apesar de toda dificuldade, né, de toda dor, o amor é o propósito, e o propósito dele falava mais alto, né? Jesus sabia que o corpo dele pereceria quando ele viesse em missão para esse planeta, porque primeiro que havia uma profecia, né, a ser cumprida. Então, profecia havia de ser cumprida. E é claro, há também a lei natural, né, a lei de Deus. Então, não importa como ele partiu, né? Não vamos aqui focar no sofrimento físico que ele foi imposto aqui, né, na crucificação, porque o que realmente é importante é a lição que ele nos deixou, né, a lição mais valiosa, que é que nós devemos amar uns aos outros. Essa lição, tudo o resto é acessório, né? Tudo o resto vem com esse amor. Então, por isso, quando nós celebramos o Natal, nós devemos celebrar o fato de ter, né, tido essa oportunidade de ter tido aqui o espírito mais evoluído, puro, iluminado da nossa galáxia a viver na nossa humilde morada terrestre. E a nos deixar ensinamentos que podem realmente nos transformar. O cristianismo, né, ele se baseia na premissa
de que o coração humano sempre anseia por Deus, né? Mesmo que não conheça, mesmo que o renegue. Então, não importa se nós acreditamos nele ou não, ou qual religião nós seguimos, ou mesmo que a gente não tenha religião alguma, né? Não tem problema. Os ensinamentos de Jesus é algo que chegou e continuará a chegar a todos os seres desse orbe de alguma forma. Nenhum povo foi ou será desamparado. A gente vê que as vibrações do Natal, elas afetam positivamente a todos no globo, né, no nosso planeta. Até as guerras, às vezes, cessam temporariamente no Natal, né? Então, recordemos que o Galileu, filho de Maria, ele não foi o único, não foi o primeiro, nem o último, a nos trazer as mensagens do Pai, né? Antes dele, Jesus enviou vários emissários, né, para vários povos, como, por exemplo, Confúcio, Buda, Sócrates, Platão e Aristóteles, e Moisés, né, para que eles trouxessem várias mensagens de paz, de cooperação, para ajudar a humanidade a progredir. E, e depois também, né, da vinda de Jesus, depois ele trazer toda essa mensagem, nós continuamos ainda a receber esses espíritos de luz, como São Francisco de Assis, Joana d'Arc, Allan Kardec, né, que veio trazer o espiritismo consolador prometido por Jesus, né, mais um presente de Jesus. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, também, né, não só do espiritismo, Gandhi, Madre Teresa e muitos, muitos outros. Né? Então, até que todos aqui sejam amparados e acolhidos, sem exceção, todos nós vamos receber a mensagem de Jesus, a mensagem que ele nos trouxe, e teremos o dever de, né, de receber ao levá-la adiante, né? Claro, de colocá-la em prática, que é isso que Jesus quer, né? Não é que a gente só ouça por aqui, saia por ali e acabou, né? A mensagem, ela vem justamente para nos transformar, porque esse é o objetivo. Então, mesmo quem não acredita em Deus, em Jesus, sabe, ou pelo menos sente, né, no coração, que, que fazer bem ao próximo, né, é a resposta correta. Se não sabe, sente no coração, né? Que tratar todas de forma justa e proteger o nosso planeta é a forma correta de viver. Então, não é preciso uma religião, uma igreja para nos dizer essas coisas, né? Para nós compreendermos. Mas é claro que isso pode ajudar, né? Sendo um referencial para as nossas ações. O Espiritismo, por exemplo, com Jesus, ele nos mostra que a fé pode sim se dirigir à razão, né? Que a ciência não precisa encontrar algo ilógico na fé. Os ensinamentos do mestre, eles só vieram para agregar, né? Agregar aquilo que a gente já sabia nas nossas consciências, né? Que está guardado no nosso espírito, que é de Deus. Então, a mensagem amorosa que Jesus nos deixou, ela começa com seu nascimento, né? Simples, pobre, numa manjedoura em Belém, numa região que era politicamente relevante naquela época, né? Naquela época, aquela Palestina. E como diz Emmanuel, né? Por meio de Chico Xavier, esse nascimento dele nos conduz a uma eterna lição de humildade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? E a manjedoura foi o caminho. A exemplificação, a verdade. E o Calvário constituía a vida. Então, ainda, né, durante toda a sua estada no planeta, ele nos ensinou, por meio das suas lições, aquilo que a gente realmente deveria celebrar. Né? O presente que nós devemos dar aos outros. A alegria. Né? Pois é isso que Jesus nos dava, a alegria. E se nós formos listar aqui, né, vamos falar das virtudes de Jesus, que são inúmeras, a gente poderia começar e terminar a noite, né, varar a noite, só falando de alegria, da alegria de Jesus.
porque ele sempre tratava todos com alegria, né? Por vezes com firmeza, sim. Mas sem ser rude, né? Sem ser bruto, como por exemplo no templo, quando ele expulsou os vendilhões, ele foi firme, né? Mas não foi rude, ele tinha um propósito. Jesus salvava, né? Salvava a mulher adúltera, ele curava o doente, mas ele também dizia: vá e não peques mais. Ele era sempre alegre, né? Ao estar com os excluídos, né? Daquela época, com o doente, o leproso, com o soldado romano, com o cobrador de impostos, com a prostituta, sem distinção. Ele era firme, né, mas não perdia a paciência e nem o carinho com seus seguidores, por mais que estivessem errados, com os apóstolos, né, ele não perdia isso nem ao ser traído, nem ao ser negado. Então, por ser um espírito crístico, estar sempre em comunhão com o Pai, né, com as leis divinas, algo que a gente muito raramente consegue, né, no nosso estágio evolutivo atual, a gente tenta orar e vigiar, mas é difícil. Jesus, ele via o sol, né, que brilhava na alma de cada um. Ele tratava cada um como protagonista da sua própria existência. Em cada história você vê Jesus com aquele, né, personagem. É, o personagem era o personagem principal, né, era o centro da atenção de Jesus. Então, essa alegria que ele trazia, ainda traz, né, para cada pessoa que o busca, ela contagia, né, e faz com que até nos dias atuais, né, há quase 2000 anos da partida dele, ele ainda seja lembrado, né, como nenhum outro é lembrado. Não como um personagem importante da história humana, mas como, né, o personagem, aquele que mudou e moldou a história humana, né? Então, os ensinamentos dele são tão perfeitos que não foi necessário a gente agregar qualquer outra coisa ao que ele disse, né? Nem os ensinamentos deixados, a gente não precisa complementar, desculpe, com absolutamente nada, né? Para aqueles que ainda insistem que Jesus foi uma criação fictícia, até hoje, né? Não existe outro, né, semelhante, outro personagem semelhante da história humana que, né, principalmente se fosse inventado, né, como é que poderia a humanidade, principalmente daquela época, conceber alguém com tamanhas virtudes, né? Virtudes que até hoje a gente não possui, né? A gente tenta e não consegue ter uma, quem dirá todas as virtudes que ele possuía. Como é que a gente poderia, então, a humanidade incutir isso num único personagem, né? Então, voltando aqui para a alegria de Jesus, essa, essa alegria está retratada nas bem-aventuranças, né? Das quais Jesus fala no Sermão da Montanha. Ela significa uma alegria, né? São um anúncio da verdadeira felicidade, porque essas bem-aventuranças, né, elas proclamam a verdadeira e plena libertação, né, não o conformismo ou alienação. Elas anunciam a vinda, né, do reino de Deus, através da palavra de Jesus, que tornam a justiça divina presente no mundo. Por isso ele disse, né, nessas bem-aventuranças, ele disse o seguinte: bem-aventurados ou felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque eles serão consolados. Né? Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Então ele finaliza assim: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim prosseguiram os profetas anteriores a vós. Então a gente vê no Evangelho, né, que dito por Jesus mesmo que a felicidade não é desse mundo, mas não significa que nós não podemos encontrá-la aqui, que não podemos ter alegria neste mundo, né? Então, assim que nesse tempo
né, de Natal, de confraternização, né, de tantas tradições, de coisas boas, que nós nos alegremos ao pensar em Jesus. E que pensemos, será que Jesus nasceu para nós? Será que eu já me permiti que Jesus tenha nascido em meu coração, na minha intimidade? Será que Jesus ficaria alegre, né? A gente fala de alegria, será que Jesus ficaria alegre com as ações que eu faço no meu dia a dia? Nós, né, será que nós buscamos ter atitudes concretas e coerentes com os ensinamentos do mestre, né? Ou nós só tentamos um pouco mais próximo do Natal, na semana do Natal, fazendo, né, dando presentes, fazendo alguém feliz próximo do Natal, porque senão, né, qual seria o propósito de nós celebrarmos o Natal se a gente não vive a fé que Jesus nos ensina? Então, dessa maneira, ao termos Jesus conosco, nós ganhamos o presente da vida eterna. E, que os presentes, né, que nós troquemos aqui nessa época, enquanto encarnados, nessa época do Natal, que esses presentes sejam o nosso tempo, o nosso perdão, nossa paciência, né, o nosso amor, ou seja, a caridade, da qual a gente tanto gosta de falar, principalmente aqui como espíritas, né? Então, estar com aqueles que a gente ama, né, e amá-los é o melhor presente, né? É a melhor tradição de todas. Então, vamos dedicar, né, nesse mês de dezembro, e é lógico, né, bem como em qualquer outro mês, em todos os dias do ano, um pouquinho de tempo para a gente compreender o que Jesus disse, né, para refletir sobre os seus exemplos, para praticar sobre, né, a reforma íntima e para dar alegria que nós temos para dar, né? Assim, porque para termos alegria, a gente precisa encontrá-la dentro de nós mesmos e não recebê-las, essas alegrias dos outros, né? A alegria que a gente dá é a alegria que a gente vê nos outros. Então, nesse Natal, né, eu desejo a todos, né, pensando em Jesus, muita paz e muita alegria. Então, recebam Jesus, né, no coração, e que a gente possa continuar junto dele, que ele está sempre conosco, na nossa marcha rumo à evolução espiritual. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Jesus e com Deus. Obrigada, Lucas. Você pode encerrar com a oração? Claro, posso sim. Tá, vamos lá. Então, eu vou convidar todo mundo, né? Quem quiser fechar o olho, para nós nos conectarmos em pensamento, sentirmos essa energia fluir entre todos nós, nos conectando aos nossos amigos do plano maior, nos elevando, né, a Jesus, nosso Divino Mestre, Salvador. E a Ti, Senhor, nos ligamos nessa noite, que possamos depositar, né, na Sua manjedoura todos os nossos sonhos, todas as lágrimas, esperanças, né, tudo que está contido em nosso coração. E nós humildemente pedimos, né, dessa forma, por todos aqueles que choram, todos aqueles que choram sem ter quem possa lhe enxugar as lágrimas, por todos aqueles que gemem, por ter quem escute seu clamor. Nós suplicamos a Ti, Mestre, por aqueles que buscam por Ti sem saber onde te encontrar. Assim como por aqueles que gritam pela paz, quando mais não podem gritar. Pedimos a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, que abençoe a todos, que seus emissários do bem, que seus trabalhadores na seara do bem, possam estar com cada pessoa, preenchendo o coração com amor. Humildemente pedimos também a Jesus, o nosso Pai, que perdoe nossas faltas, que preencha nosso coração nesse momento de alegria e de esperança. Leva-nos ao nosso Criador, fonte eterna de amor e de luz. Se conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.